O Albergue das Sombras. A maldição do rio esquecido. Nas profundezas da floresta amazônica, escondido dos olhos curiosos e longe de qualquer civilização, corria um rio conhecido como o Rio Esquecido. Poucos ousavam falar sobre ele, e quem conhecia a história sabia que jamais deveria se aventurar por aquelas águas. Porém, para os mais audaciosos ou desesperados por adrenalina, o local se tornava irresistível. Um destino sombrio e letal aguardava quem ousasse desafiar seus mistérios. Lucas, Bruno e Clara, 3 amigos aventureiros, não acreditavam nas lendas e estavam em busca de algo diferente, algo que fosse além das típicas rotas turísticas. Durante suas pesquisas online, descobriram um albergue remoto, às margens do Rio Esquecido, conhecido por suas histórias macabras, mas quase desconhecido por turistas. Era o tipo de experiência radical que eles procuravam, então fizeram as malas e partiram, confiantes de que retornariam com histórias impressionantes para contar. Ao chegarem ao albergue, foram recebidos por Felipe, um homem sorridente, mas que parecia carregar algo sombrio no olhar. O lugar era simples, mas confortável o suficiente. Entretanto, havia algo perturbador no ambiente. As paredes pareciam ouvir cada sussurro, e as janelas do albergue davam uma vista direta para o rio de águas turvas e aparentemente sem movimento. Felipe insistiu em uma única regra: não saiam à noite. O rio atrai coisas que vocês não vão querer conhecer. Ignorando o aviso, naquela mesma noite, Lucas convenceu Bruno e Clara a darem uma volta para explorar as margens do rio. Risadas nervosas preenchiam o ar enquanto caminhavam pela trilha, iluminada apenas por lanternas fracas. Ao chegarem à margem, notaram algo estranho: pequenas cruzes de madeira cravadas no chão, cada uma com marcas antigas de nomes que já haviam se apagado com o tempo. De repente, um som gorgolejante emergiu da água. Bruno, curioso e inconsciente do perigo, se aproximou. Em um segundo, algo agarrou seu tornozelo, puxando-o para a água com uma força brutal. Gritos ecoaram, e Clara correu em desespero de volta ao albergue. Mas Lucas hesitou por um segundo a mais, tentando salvar o amigo. Aquilo foi um erro fatal. A escuridão do rio o engoliu com uma voracidade que deixava claro que aquilo não era uma correnteza comum. Quando Clara finalmente chegou ao albergue, ofegante, gritando por ajuda, encontrou apenas Felipe, agora com um olhar vazio, como se estivesse esperando por aquilo. Eu avisei. Vocês não deveriam ter saído, disse ele friamente, antes de trancar as portas. Presos no albergue, Clara logo percebeu que os horrores do Rio Esquecido não se limitavam às suas águas. As paredes pareciam estreitar-se, os sussurros ficavam mais altos, e de repente ela percebeu: o albergue era parte da maldição. Um lugar onde turistas ingênuos eram atraídos, apenas para nunca mais saírem. Naquela mesma noite, Clara tentou fugir pela janela, mas ao correr em direção à estrada, foi cercada por pessoas. Elas emergiam do rio como se tivessem sido esculpidas na lama, os olhos sem vida, mas a fome por carne humana claramente viva. Ela lutou, gritou, mas seus esforços foram em vão. A última coisa que viu foi a água cobrindo seu rosto enquanto era arrastada de volta ao rio. O albergue tinha reclamado mais um grupo de vítimas, e Felipe, o guardião maldito, aguardava os próximos visitantes.